Eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pare de Mimimi. Aquele vídeo onde vocês me mandam e-mails contando as suas dúvidas, as suas crises existenciais e eu e a galera dos comentários damos o nosso melhor pra tentar te tirar dessa. Se você quer aparecer aqui no Pare de Mimimi, é só mandar um e-mail pra mimimi@gabifadel.com. E se você gosta aqui do Pare de Mimimi, não se esquece de já curtir e se inscrever no canal. Então vamos para o primeiro e-mail. Oi Gabi, tudo bem? Me chamo Emi, eu tenho 20 anos, acompanho o seu canal há muitos anos e não perco um quadro sequer. Meu mimimi é o seguinte: namoro há 2 anos com o B, 22 anos. Ele sempre teve o sonho de ter uma moto, bem daquelas estilo motoclube, sabe? Porém, desde o início do nosso namoro, eu nunca concordei com a ideia. Eu morro de medo de moto, eu nunca nem subi em uma, principalmente por conta da minha mãe, que sempre me colocou esse medo de andar de moto. Ela já perdeu muitos amigos por conta disso. Amigos que nunca faziam nada de errado, dirigiam de forma segura, mas só por estarem de moto, acabavam ficando mais expostos aos acidentes. Bom, Gabi, o B sempre me falou desse sonho que ele teve. Sempre quis entrar em motoclube e ter uma moto bem do rock, kkkk. Eu, logo no começo, negava totalmente qualquer indício que ele dava de que iria comprar a moto. Mas, depois de um tempo, vi que estava negando a ele um sonho que ele tanto queria. Então, depois de muita conversa, inclusive com a mãe dele, que também não concordava, decidi aceitar isso. Conversei muito com ele sobre esse meu medo. Porém, ele me garantiu que iria dirigir de forma segura, que teria uma moto que nem conseguiria pegar muita velocidade e que faria autoescola para dirigir, o que é o mínimo, né? Porque dirigir sem é meio contra a lei. Depois de muitos meses dele juntando dinheiro, ele finalmente conseguiu comprar a moto. A moto é realmente muito linda, ele ficou muito feliz por ter conseguido. E eu também fiquei muito feliz por ele. Porém, Gabi, ele ainda não terminou a autoescola e tenho muito receio de que ele comece a dirigir sem carteira, porque ele tem um problema em ser muito enrolado com as coisas. Já começou a autoescola de carro uma vez e, porque ficou enrolando para fazer as aulas, perdeu o prazo para terminar. Mas hoje em dia não tem mais prazo. Hoje em dia você só paga de novo e você continua de onde você parou. E mesmo com ou sem carteira, eu morro de medo que ele sofra algum acidente ou coisa parecida. Chego a sonhar com isso. Só de pensar nisso, eu começo a ficar extremamente ansiosa. Mesmo que ele dirija com cuidado, a 400 km por hora, pode vir qualquer louco e bater nele. Ele fica todo estrupiado ou até morrer. Gabi, ele ainda nem começou a andar de fato na moto. Só faz algumas voltinhas no bairro pra testar, mas eu já fico muito preocupada com isso. Não acho que seria certo impedir esse sonho dele, mas eu tenho receio de ser um medo que eu vou carregar pra sempre, porque ele já me disse que quer continuar tendo essa moto pro resto da vida. O que eu faço, Gabi? Ele é um namorado incrível, faz tudo por mim e pelo nosso futuro. Eu nunca tive problema algum com ele nesses 2 anos. Não acho que isso seja um problema para um término. Será que esse medo passa depois de um tempo? Será que eu vou me acostumar com isso e talvez até andar de moto com ele depois? Sei que é um problema bobo, mas vem me consumindo cada vez mais. Espero que você, com sua sensatez, ou a galera dos comentários, possam me dar uma luz de alguma forma. Obrigada por ler até aqui. Te adoro. Beijos. Menor que 3. Olha, assim, você perguntou pra pessoa errada. Porque, caso você não saiba, talvez você seja uma seguidora nova, né? Eu tenho uma belíssima cicatriz aqui no meu joelho, que eu não sei se dá pra ver, de um acidente de moto. Inclusive tem vídeo aqui no canal disso. Eu caí de moto igual a Ludmilla sempre teve medo, me estrupiei. Levei 16 pontos no joelho, foram 10 pontos externos, 6 pontos externos. E depois disso eu passei a ter muito medo de moto. Sendo que a minha vida inteira também eu ouvi que nunca era pra eu subir numa moto. Meu pai falava isso desde que eu era criança. Eu nem sabia o que era uma moto. O conceito de uma moto, meu pai já falava que era pra eu nunca subir numa moto. Ele falava, nunca arranje um namorado que seja motoqueiro. Enfim, não foi na primeira vez que eu subi numa moto, mas assim, foi uma das primeiras, porque foi no primeiro mês, assim, que eu subi numa moto, que eu tava viajando pra um lugar que todo mundo andava de moto, né? Caí, foi muito rápido. Mas assim, caí, não era eu dirigindo a moto também, mas aí eu fiquei com muito medo, eu passei a ter muito medo, apesar do acidente não ter sido um acidente tão horrível, tipo, não quebrei nada, não aconteceu, só levei ponto e pele conserta. E mesmo assim eu passei a ter muito medo. Já andei de moto outras vezes depois disso, mas eu sempre fico muito com o cu na mão. Eu acho que é uma coisa que é relativamente muito comum, pessoas que dirigem moto, eventualmente se envolverem em acidentes. E um acidente de moto é igual carro. Eventualmente você vai se envolver num acidentezinho, sabe? Às vezes é coisa boba. Tipo, bateu um pouquinho o carro, quebrou ali um farol, sabe? Um farol não, né? A lanterna do carro, sabe? Amassou um pouquinho, um arranhãozinho, alguma coisa boba num carro. Pode ser uma coisa muito grave numa moto, porque
o arranhãozinho pode ser em você, porque não tem nada te protegendo, né? Então, assim, o problema não é que a moto tem mais acidente, o problema é que o acidente com a moto pode ser muito mais grave pra você, porque você não tem nenhuma proteção. Mas, assim, eu acho que eu não tô te ajudando nada falando todas essas coisas, né? Eu não tô ajudando nada. Mas assim, olha só, aí entra uma coisa que assim, você está falando com uma pessoa que tem medo de moto, então eu não vou conseguir te tirar o medo da moto, porque eu tenho medo de moto também, eu tenho motivo pra ter medo de moto. Mas eu vou te falar uma coisa agora sobre a vida das outras pessoas, namorados. Cara, você não tem o direito de proibir o seu namorado de fazer uma coisa que ele quer muito. Eu sou uma pessoa que eu acredito que a gente não tem, na verdade, o direito de proibir ninguém de fazer nada. Em todos os sentidos. As pessoas, elas vão fazer o que elas querem. E o que a gente pode fazer é a gente responder de acordo com o que elas fazem, certo? Porque até, por exemplo, traição. Você não tem como você impedir, proibir uma pessoa de ficar com outra pessoa. Ela vai fazer aquilo ou não baseado no que ela acha. O que você pode fazer é responder. Se ela ficar com outra pessoa, você termina com ela e você vai embora. Mas você não consegue proibir isso. Você entende o que eu tô dizendo? Você não consegue proibir ninguém de nada. As pessoas, elas vão fazer com a vida delas o que elas querem fazer. E eu acho que pra gente estar num relacionamento legal, a gente tem que deixar as pessoas fazerem o que elas querem fazer e a gente só toma as nossas atitudes baseadas no que elas fazem. Então, partindo por esse princípio, que é o princípio que eu levo todas as minhas relações, de todos os tipos na minha vida, que é eu não posso proibir ninguém de nada, eu não acho que você pode proibir o seu namorado de andar de moto, inclusive desde o início. Acho que você nunca deveria ter proibido. Você não pode, não tem nada que você possa fazer. É o que ele quer fazer. Então eu acho que é um trabalho de você entender isso, entender que isso não está no seu controle. É uma coisa que ele quer fazer, que não tem nada a ver com você, que você não pode controlar, que você não pode. O máximo que você pode dizer é por favor, por favor, por favor, pelo amor de Deus, toma cuidado. E só. E tentar convencer, mas tem que deixar voar o passarinho, entendeu? Que no caso é o seu namorado que não vai voar, vai andar de moto. A gente espera que ele não voe enquanto ele estiver andando de moto, porque senão é um mau sinal. Então, assim, é um trabalho mais, assim, de aceitação que eu acho que você tem que fazer. Não tem nada que você possa fazer nesse caso. Eu, sinceramente, acho que se você vê que ele é um bom motorista depois que ele tirar a carteira dele, porque o que ele está fazendo agora ele não deveria estar fazendo, né? Depois que ele tirar a carteira dele, talvez você possa dar uma voltinha de vez em quando na moto pra você ver se isso te deixa mais calma. E quando eu falo uma voltinha, bem uma voltinha mesmo, tipo, dar uma volta no quarteirão, pra você se acostumar e tal. Porque assim, particularmente, apesar de eu ter me metido num acidente de moto, eu conheço várias pessoas na minha vida, várias, que andam de moto há décadas e nunca tiveram um acidente ou nada grave acontecendo com eles. Muitas, tá? Muitas pessoas eu conheço. Então assim, eu acho que eu não sou também um bom case, né? Porque aconteceu comigo, tem que acontecer com alguém. Mas eu conheço tantas pessoas que nunca aconteceu nada com elas, entendeu? Então acho que você pode também se basear nisso. Mas particularmente você perguntou pra pessoa errada. Para a pessoa errada. Morro de medo de moto. Oi, Gabi, tudo bem? Meu nome eu tenho 31 anos, eu sou casada e mãe de 2 filhos. O meu mimimi vai ser longo, mas eu preciso contar direitinho porque eu tô no olho do furacão e sinceramente eu não sei o que fazer. Conheci o meu marido quando eu tinha 15 anos e ele 19. Namoramos por 8 anos, com aquelas indas e vindas clássicas de namoro adolescente. Durante um dos términos, fiquei com outra pessoa. Meu marido foi o primeiro em tudo, mas não o único. Depois que casamos, nunca mais nos separamos. Então, a partir dali, ele foi e continuou sendo o único parceiro. Em 2017, engravidei do meu primeiro filho e casamos oficialmente. Menos de um ano depois, veio o segundo bebê. Como você já deve imaginar, no pré-natal fizemos vários exames, incluindo os de IST. Todos os meus deram negativo nas 2 gestações. Grava essa informação porque ela é importante. Quando meu segundo filho nasceu, fomos bem sinceros um com o outro. Eu deixaria de trabalhar por um tempo para cuidar das crianças, porque não temos rede de apoio nenhuma, e ele seguraria as pontas financeiras. Ele tem formação e ganha relativamente bem para nossa cidade, enquanto eu ainda estou terminando a minha faculdade na área de saúde. Ano passado, ele começou a trabalhar numa cidade vizinha, vamos chamar a cidade de X, e eu fiquei com as crianças na nossa cidade, a cidade Y. A ideia era manter a rotina deles, escola, etc. A maior parte das vezes, ele que vinha nos visitar, pois estava com o carro. Mas teve uma vez que eu fui até lá. Tivemos relações. E foi só no final que eu percebi que ele tinha 2 bolhas no pênis. Perguntei o que era, ele não soube dizer. No fundo, eu já sabia, já tinha visto isso nos meus estudos, mas preferi me iludir, fingi que não vi e segui com a vida. Até que esse ano eu senti uma dor estranha, latejante, insuportável na região íntima. Mal conseguia sentar ou usar calcinha. No 3º dia, percebi bolhas. Fui eu gineco e herpes genital. Foi como se o chão abrisse sob os meus pés. Eu já sabia o que era, mas ouvir aquilo confirmado me destruiu.
Fiz outros exames, todos negativos, exceto o que importava. Assim que saí do médico, fui conversar com ele. Não foi briga, foi desespero. Choro, perguntas, e ele só dizia que não sabia o que tinha acontecido. Negou traição, disse que nunca me faria isso, que estava mal por me ver daquele jeito e pediu perdão. Mesmo jurando inocência, pediu perdão. Gabi, eu o amo. Ele é um bom pai, um cara presente, trabalhador, nunca nos faltou nada. Ele divide a carga dos filhos, da casa, sempre esteve comigo. Mas essa dor eu não consigo entender nem processar. E o pior, eu não tenho pra onde correr, o meu pai faleceu de Covid, a minha mãe é narcisista e voltar pra casa dela não é uma opção. A minha faculdade que ele paga está no fim, eu não tenho emprego, não tenho ninguém. E eu tô presa entre o amor, a dúvida, a dependência e a vontade de fugir. Eu não sei se separo, não sei se perdoo, não sei se espero me formar e me estabilizo primeiro. Eu só sei que eu tô cansada de tentar entender uma coisa que talvez nunca tenha explicação. Me ajuda, Gabi, porque hoje eu não sei nem por onde começar. Com carinho, coração quebradinho. Olha, assim, eu sou uma pessoa que, apesar de, particularmente pra mim, né, não aceitaria uma traição, eu super entendo pessoas que aceitariam. Eu não acho que é necessariamente o fim do mundo pra todo mundo. Assim, eu acho que são coisas que a gente bota na balança, eu acho que as pessoas, elas têm o direito de cometer erros também, né? Enfim, principalmente relacionamentos muito longos e tal. Então, assim, eu não julgo, não tô dizendo que você tem que perdoar. Tô dizendo que eu não julgo uma pessoa que, às vezes, chega num momento da vida dela, assim, de um relacionamento, que a pessoa comete um erro, tem uma traição, e que ela resolve perdoar, porque a pessoa acredita que o relacionamento deles é muito maior do que isso, que o companheirismo é maior do que isso, né? Que todas as outras coisas são maiores e que acredita que a pessoa cometeu um erro que ela não vai voltar a cometer. Até porque eu não acho necessariamente que todo mundo que trai vai trair sempre. Eu acho que tem casos e casos, né? Assim, tem pessoas que realmente são crônicas, elas traem o tempo inteiro, e tem pessoas que, sei lá, cometeram um deslize. Enfim. Agora, eu acho que tem uma coisa que é muito mais grave no seu caso. Duas coisas, elas estão meio que juntas, né? Que é o fato de que ele te passou uma doença, que quando ele te traiu, ele não pensou na sua saúde, né? Ele provavelmente teve relações sem proteção, então ele te passou uma doença, sendo que isso daí, assim, eu acho que assim, adiciona uma coisa muito pior no que ele fez, que assim, é um desrespeito com você total, em todos os sentidos, até da sua própria segurança. E da dele também, mas não importa, tipo assim, a pessoa faz o que ela quiser com ela mesma, né? Mas assim, ela tem que levar em consideração que tem uma outra pessoa. E aí eu acho um desrespeito muito grande. E ainda por cima te mentir pra você depois, porque assim, não tem como não ter sido ele. Você viu, você é médica, quer dizer, né, tá estudando na área de saúde, então você sabe do que você viu, e aí você fez um teste depois, sendo que você tinha feito testes antes, que não tinham dado nada, e você fez um teste depois e você descobriu que você tá com a herpes, né? Então assim, não tem como ser outra coisa. Por mais que você fale, ai, tô cansada de tentar entender uma coisa que talvez nunca tenha resposta, ela tem a resposta. A resposta, ela existe. A única coisa que aconteceu é que ele nunca te falou a verdade. Mas a resposta, ela existe. É só você ir pela lógica, amor. Assim, não tem outra lógica pro que aconteceu. Assim, fato, depois de fato, depois de fato. Foi isso que aconteceu. Então, assim, são vários desrespeitos com você, além da traição, sabe? O desrespeito com a sua saúde, depois a mentira de não assumir quando você já sabe, quando tá tudo ali apresentado. Assim, as evidências estão ali e a pessoa escolhe fazer gaslighting com você, porque é isso. É evidente que ele fez, assim, a conclusão lógica é que ele te traiu. E aí a pessoa, mesmo perante assim, provas irrefutáveis, ela ainda assim não assume. Que, sinceramente, eu acho que deveria assumir uma coisa dessa, se você quer consertar, né, o que você fez, já deveria acontecer antes mesmo da pessoa descobrir, né? Então, eu acho que, assim, o erro dele são vários, né? E aí eu entendo que você está numa posição muito difícil, por várias coisas, né? Eu acho que você poderia ver com um advogado, porque justamente por você não ter largado o trabalho para cuidar dos filhos, ele ser o responsável por pagar a sua faculdade, e etc, todas essas coisas, e ele te traiu, e ele te passou uma doença, e você tem provas disso, e todas essas coisas, eu acho que você poderia conversar com o advogado e ver quais são as suas chances se você quiser terminar. Porque tem chance de que você consiga ficar com o apartamento que vocês moram, de talvez ele continuar pagando a sua faculdade até o fim, né, porque, enfim, é a sua formação e tal, e de
né, enfim, bancar todas essas coisas, porque ele cometeu um erro, né, e você abdicou de outras coisas para estar cuidando das crianças, né, então você deveria conversar com o advogado para ver quais são as suas chances, porque não significa necessariamente que você vai terminar com um cara e que você vai ficar, tipo, sem eira nem beira, entendeu? Não significa. Tudo isso, se você quiser terminar, você pode conversar com o advogado para ver o que pode ser feito. Se isso é uma opção, etc, etc. Se você não quiser terminar com o cara, você também pode. Você também pode tentar começar a ver isso apenas como uma parceria para vocês cuidarem dos seus filhos, até você terminar sua faculdade, talvez, sim, aguentar mais um pouco, se você conseguir. Também tem essa opção de você dar uma engolida no choro por agora, pegar o sangue frio e falar, eu vou terminar minha faculdade, eu vou ficar com ele, eu vou terminar minha faculdade, depois eu vou terminar, porque isso pra mim é praticável, mas eu também não posso. Como pode acontecer também. Então, assim, eu acho que pode ser essas duas coisas. Se você quiser perdoar também, olha, sim, é uma escolha sua da sua vida, tá? Que tem o eu a ver, mas gostaria apenas de te dizer que o erro dele não foi só um. O erro dele foi, no mínimo, 3 erros. No mínimo, 3. Não consigo pensar em um quarto, quinto, mas talvez tenha. Mas assim, né? Oi, Gabi, tudo bem? Eu me chamo Ellie, eu tenho 26 anos e eu estou com você há 6 anos. O nosso relacionamento foi ótimo por um bom tempo. Hoje temos 2 filhas, porém ele tem alguns problemas com o estresse. É um cara muito explosivo. Nossa, assim, essa é a pior red flag que existe. Durante meu puerpério, nossa relação ficou muito desgastada. Ele, ao princípio, não foi o pai que eu esperava que ele seria. Meio que ficou tudo nas minhas costas e isso causava diversos conflitos. Foi uma fase de afastamento. Após um ano, eu voltei a me sentir bem novamente. Parece que virou uma chavinha na questão hormonal. Voltei a ser quem eu era e lidamos com os nossos problemas. Ficamos bem novamente, então engravidei novamente. KKKKK. Caraca, não aprende com os erros, né? Mas foi planejado. Nós queríamos mesmo. Novamente tivemos algumas questões mal resolvidas voltando à tona. Porém, dessa vez, ele foi um pai super presente. Voltei a trabalhar e ele ficou com os cuidados da criança. Ah, não, legal. O que nos aproximou muito. Elas amam o pai e são super apegadas. É uma relação linda e posso dizer que nesse quesito estamos muito bem resolvidos. Ele aprendeu a ser um ótimo pai. O problema mesmo está sendo no nosso relacionamento. Foram tantas e tantas brigas que eu simplesmente perdi a admiração por ele em diversas questões. Eu sofri por um bom tempo por saber que a relação estava acabando. Foi basicamente o luto do término, ainda estando na relação. Eu amo ele, realmente amo. Sempre vou amar a pessoa que ele é, mas eu não estou mais apaixonada. Tentei terminar algumas vezes, tentei chegar para conversar numa boa, sem discussões, mas acaba virando um drama tão gigantesco que eu acabo deixando pra lá. Eu tenho zero paciência. A gente se acerta, mas a questão é, eu não quero me acertar. Da última vez, eu chamei ele para conversar de noite, após as crianças dormirem. Sentamos na cozinha e eu falei que realmente não tinha nada a ser acertado. Eu estava terminando sem uma briga como motivo. Realmente era uma vontade minha. Ele surtou, chorou muito, porque ele tem o sonho de manter uma família margarina que não existe. Começou a falar que ia tirar as minhas filhas de mim e virou um show de horrores. Foi péssimo. Mas o pior ainda está por vir. Ele foi para a garagem. Antes de conversar, escondi a chave do carro, porque algumas vezes ele já saiu acelerando por aí no momento de raiva. E assim que ele voltou, tentou pegar uma garrafa de bebida, dizendo que beberia a noite inteira na rua. Tranquei ele na cozinha, porque percebi que algo estava errado. Não era ele ali. Sentamos novamente na mesa para conversar. E então ele começou a gritar com alguém que não estava ali. A partir dali foi um caos. Nós não seguíamos nenhuma religião, mas a família dele tem uma história conturbada com a Umbanda. Não demorou muito e ele incorporou uma entidade de proteção. Fiquei com ele durante o processo para tirarem o encosto que estava ali. Peraí, como assim que processo? Quem veio na sua casa? Que processo? Foi tudo muito violento e teve alguns rituais. Gente, do nada à noite, assim... Você chamou gente? Tô muito confusa. O que pra mim não é coisa de outro mundo. Participei de tudo. Conversei com ele, conversei com todas as entidades que ele incorporou. Eles me contaram coisas que nem mesmo o meu marido sabe sobre a vida dele. Até hoje nunca contei pra ele sobre. Seria pesado demais. E após todo o processo, que durou 4 horas, dei um banho nele e coloquei pra dormir. Isso já era umas 5 da manhã. E lá estava eu limpando tudo pra que minhas filhas não vissem pela manhã. Gente, mas... quem fez tudo isso? Estou muito confusa. Após isso, seguimos tudo que as entidades tinham nos mandado fazer. Passamos a frequentar um centro espírita específico também, que foi pedido durante o processo, e nos sentimos bem lá. Digamos que tudo isso foi intenso. No fim, não terminei e entendi que talvez não seja a hora para isso. Mas eu sei que vai acontecer, sinto que só estou adiando mesmo.
Nós até transamos às vezes, mas ele passou a ser só sexo. E muitas vezes eu fico na vontade também, o que me irrita, kkkk. O mimimi é, tá, eu sei que eu preciso terminar. Isso tá bem claro pra mim. A questão é se devo fazer isso imediatamente ou não. Sinto que pra minha família, o certo seria eu ficar até as coisas se acalmarem, planejar, fazer com calma. Ao mesmo tempo, sinto que estou vivendo uma mentira, já que, entrando na fase do ranço, juro que queria muito terminar tudo em paz e ver todo mundo seguindo sua vida feliz. A gente organizando os dias que cada um foi com as crianças e etc. Mas ele não consegue, não aceita esse término. Eu tô enlouquecendo, me ajuda! Beijos, menor que 3. Então, amor, assim, quero que você agora se lembre de que você está falando com uma pessoa que é ateísta, tá bom? Respeito todas as religiões, mas, do meu ponto de vista ateísta, e talvez possa ser que ele não esteja fazendo isso necessariamente de caso pensado, tá? Ou pode ser também. Pode ser que seja um mecanismo de defesa que apareceu ali, ou pode ser que tenha sido um pouco proposital, tá? Porque eu não confio muito em homem. Mas eu acho que isso é manipulação da parte dele, tá? Pra mim, uma pessoa sem crenças, não acredita em coisas. O jeito que eu vejo tudo isso que você me contou é manipulação. Ele se viu numa situação que, assim, não conseguia sair e ele teve um surto, quer fosse consciente ou não, e funcionou. Se você quer terminar um relacionamento, se você tem certeza no seu coração que você precisa terminar um relacionamento. Porque aqui, se você tivesse na dúvida e tal, a gente poderia falar de outras coisas, né? Falar que, poxa, relacionamentos se transformam. Realmente, nem sempre a gente vai ficar apaixonada pela pessoa a vida inteira. Que isso não é normal, a paixão, ela acaba mesmo. Mas que os relacionamentos duradouros, né, são baseados na parceria, de você criar realmente uma parceria pela outra pessoa, mas não me parece ser seu caso, então eu não vou nem falar de nada disso, que eu já falei, né? Mas, assim, não é seu caso, você me disse, tenho que terminar, eu sei que eu tenho que terminar, então, beleza, tá decidido. A partir do momento que você sabe que você tem que terminar, qualquer momento a mais que você demora pra terminar, você só está se prejudicando e prejudicando a outra pessoa. Só. Ai, mas a minha família não é o momento. Não interessa. Porque nunca vai ser o momento certo. Sempre tem um problema, sempre tem uma coisa que vai acontecer, que tem que esperar acontecer. Nunca. Então, assim, pare de esperar o momento certo pelas coisas. Se você decidiu e você sabe o que você tem que fazer, faça. Não tem momento certo. Quer dizer, assim, a não ser que seja uma coisa extremamente insensível, tipo, a pessoa está com câncer, sabe? Ou alguma coisa do tipo, né? Que daí você vai ser um puta de um cuzão. Não interessa. Sim, tá bom, beleza. Tamo indo, mas agora cada um vai no centro lá de Ubanda, separado da sua própria casa. Não quer mais. Não importa se ele aceita ou não. Quando um não quer, dois não brigam. Ele pode fazer o xerique que ele quiser, ele pode incorporar quantas entidades ele quiser. Não pode ser isso que vai te impedir de terminar se você quer terminar. Não pode. Não se deixe manipular pelas pessoas. Se você tomou uma decisão, siga com a sua decisão. Sim, mas ele não aceita. Problema dele, ele vai ter que aceitar lá na casa dele agora. Não tem essa de não aceitar término, gente. Isso não existe. Ele não aceita. Não existe não aceitar, tá? Se a pessoa está fazendo isso com você, é abuso e manipulação. Não existe não aceitar término. Isso não é uma opção. Não tem como. Terminou, está terminado. Ponto. E acabou. Então, assim, eu acho que você deveria agilizar. Porque ele vai ter que passar, ele vai passar por um processo, ele vai ficar chateado, ele vai ter raiva. E você vai ser uma pessoa muito legal, você vai falar, cara, eu gosto muito de você como pessoa, é só realmente que não tá mais sendo aquilo. E um dia, uma hora, pode demorar meses, pode demorar anos, ele vai entender. Mas tem que dar o tempo também do querido digerir, porque o pobre coitado vai sofrer. E é isso mesmo, ele vai sofrer, vai ser ruim, mas uma hora ele digere. Mas tem que deixar. Só ficar adiando o bagulho só deixa tudo pior. Só vai demorar cada vez mais pra ele ficar bem. Pra você ter a vida que você quer. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E vire um lindo e mágico, muito bem resolvido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!